Quanto mais conhecemos as manifestações dos seres humanos e aprendemos sobre o mundo, mais oportunidades teremos de nos tornar pessoas melhores, felizes. Então embarque na aventura de hoje do Clube do Livro. Nós vamos falar das culturas indígena, africana e sertaneja. Olha só quanta coisa diferente, quantas possibilidades humanas que ainda não conhecemos. 3 obras de enredos fantásticos e lições preciosas, porque o gosto pela leitura começa com uma boa história, e são as histórias que criam a nossa vida. Então fique ligado, está no ar o Educação. Minhas convidadas são a escritora e professora do SEAT, Marcela Fernandes de Carvalho, a contadora de histórias, educadora e escritora Edith Lacerda e a professora de filosofia da Rede Estadual de Ensino, Gisele Rose. Muito bem-vindas ao programa. Marcela escreveu um livro sobre Lampião. Sim. Como é que foi a escolha desse tema? Lampião escreveu uma carta para o meu bisavô. Esse é o motivo do livro. Né? A carta hoje está lá na cidade, no museu, e ela aparece aqui no final do livro. Jura? Quem era o seu bisavô? Meu bisavô, ele escreveu essa carta? Meu bisavô era prefeito na cidade, no tempo de Lampião. E Lampião escreveu para ele ameaçando que ou ele enviava os 400 contos... Rodolfo Fernandes? Rodolfo Fernandes, exatamente. Meu bisavô Rodolfo Fernandes. Aí fala. Aí recebe essa carta, né? Porque seu bisavô não queria que ele entrasse na cidade de Mossoró. Exatamente. Dominasse a cidade. Ele percorria os lugares por onde ele ia, né? E ele mandava carta. Se mandassem o dinheiro, ele não precisava entrar, ele pegava reféns. Se mandassem o dinheiro, não tinha guerra, né? E assim ele ia percorrendo. Era já um modo da marcha do cangaço, né? Esses bilhetes, esses mensageiros. E quando ele chegou lá, ele disse, não vai entrar. E ele disse, então a gente vai entrar sim. Vai invadir. Vai invadir. Já que vocês não vão pagar... Já que vocês não vão pagar os 400 contos de réis... Que é super curioso que depois eu fiquei sabendo que 400 contos de réis hoje corresponde a gente chegar numa concessionária e comprar 40 carros populares. Nossa. Então era muito dinheiro mesmo, né? Nossa. E Rodolfo Fernandes, em abril daquele ano, 1927, já estava mais ou menos sabendo que a marcha de Lampião se encaminhava para lá e já estava avisando as pessoas, mas o governo não deu nenhum tipo de apoio. Então, no livro, eu conto essa saga, assim, desse prefeito que mobiliza a cidade. Alguns não acreditam, muitos fogem. Os que acreditam se juntam com ele. Então, tem padres, tem trabalhadores, pessoas que nunca tinham pego em armas, né? Que pegam em arma para defender... Para defender a cidade, né? Então, o único cangaceiro que morreu foi um tiroteio que durou 1 hora. Né? Caramba! Naquele tempo era muito. Hoje eu converso com crianças na rede pública e muitas vezes um tiroteio de 1 hora é uma coisa rápida, cotidiana. É pouca coisa, infelizmente. Então eu reforço isso. Foi 1 hora de tiroteio, né? Isso é muito legal. Mostrar como a violência, né? Porque você vê, o Lampião é um cara, né? Todo mundo conhece. Temido, Enfim, temido, que deixou uma marca forte na história em relação à violência. Exato. E você comparar, acho interessante. Inclusive, assim, o homem o cangaceiro que morreu no tiroteio, o único, né? Eu retrato bem a cena dele morrendo e do outro cangaceiro, que foi o único que ficou preso na cidade, porque levou também um tiro e ficou com a perna ferida, o bandoleiro Cochete, né? A pessoa que atirou nele... depois alguns desconfiam, mas ninguém nunca teve coragem de dizer quem era. Né? Um pesquisador de lá, que Delmir Dantas, que eu agradeço muito, que me ajudou bastante na pesquisa do texto, ele sabe quem é e ele diz, ele não aceita ser reconhecido como alguém que tenha matado alguém. Então eram homens de bem. E os moradores morreram? Não aconteceu nada com os moradores. Não, nada. Foi 1 hora de tiroteio, morreu um cangaceiro, o outro ficou com a perna ferida, na mesma hora eles recuaram.
Quando eles viram o movimento que foi feito, os sinos da igreja batendo, né? Eles recuaram, tomaram o rumo da margem do rio, né? E recuaram. E o livro você bordou, você trouxe um pedaço aí de um bordado para mostrar pra gente. Eu Como trouxe. é que foi a produção? Porque agora eu tô rebordando o livro numa proposta de releitura mesmo, né? Uma produção... Que demais, Marcela. Aí, tá vendo? Esse não tá pronto, Quer tá dizer, com a faz agulha. parte da cultura também, né? Da Sim, cultura sertaneja, essa questão do bordado. Com certeza, e o cangaço é uma marca do bordado brasileiro, né? Toda uma afirmação de uma linguagem bordada brasileira, né? Além da europeia, e tem uma função de remendo daquelas roupas rasgadas. De aproveitamento também. Quantas lições aí eu queria que vocês falassem, porque são todas educadoras aqui, todas professoras, da importância da gente falar dessa cultura tão rica que é a cultura sertaneja, fazer esse paralelo que ela fez em relação à violência. Eu acho uma coisa tão bacana que esse livro da Marcela que eu conheço, ela escreve em versos de cordel. Ah, isso é maravilhoso. E é uma conversa de mãe com a filha. Então, isso é bacana de você falar, né? Porque ela, ao mesmo tempo que está falando, a filha me conta uma história, mas uma história de verdade, que tem acontecido. Então, aí ela vai contando para a filha também os laços, a ancestralidade, da onde ela veio. Isso é uma coisa que é fundamental dentro da educação. Acho que é bacana você falar. Sim, isso é fundamental. Isso é assim... A árvore genealógica, né? Sim, é o vovô da vovó. História. Quem é o vovô da vovó? Né? Ela que criou esse nome. Um bisavô, o meu bisavô é tataravô dela. Eu pergunto isso para as crianças. Você sabe quem é o vovô da sua vovó? O vovô da sua vovó é quem? Né? E eles ficam, o vovô da vovó... Né? Exato. E por que tem, a família tem certos hábitos? Por que a gente tem certos hábitos? Claro. É porque a gente, na verdade, está educando e se educando para pensar. Pensar sobre si, pensar sobre o mundo, e dessa forma ser melhor, ser mais feliz, ser mais realizado, entender como as coisas funcionam dentro da gente e fora da gente. E eu acho que esse tipo de literatura traz isso, além de estimular a criatividade, porque o que a gente é senão seres que podem criar? Qual é o outro ser no mundo que não o ser humano que cria? Isso tem tudo a ver... Desculpa te interromper. E nada mais interessante do que resgatar a ancestralidade. Eu acho que em tempos, né, de falta de vínculo, de pertencimento, fazer trabalhos com que os alunos eles consigam perceber que existiram outras formas lá atrás, existiram outras pessoas lá atrás que contribuíram, né, que fazem parte, né, de uma história de um Brasil que, na maioria das vezes, é deixada de lado, né? Trazer essa perspectiva para o ambiente escolar. Faz parte da vida de Exatamente, cada um. que faz parte da vida de cada um. Daí, torna-se até importante cada aluno repensar o seu lugar, a sua família, né? Repensar o seu histórico. Isso é muito legal. Linda. Alguma para a gente passar, porque eu quero passar também para o livro ali da Edith. Hoje, realmente, os livros estão sempre aqui no programa, mas esses de hoje, nossa... Algum fato interessante aí dentro dessa saga, dessa história? Disso que a gente está falando da ancestralidade, né? Eu fiquei com vontade de falar uma coisa que eu falo logo no começo do livro, né? Que no Rio Grande do Norte tem Baraúna e Imburana, Sete Cascas, Carnaúba, Mulungu e Cajarana. A árvore genealógica é um pouco diferente. Não plantamos com as mãos, mas conta a história da gente. Ei, coisa boa, que delícia, maravilha, fantástico, parabéns. Vamos conversando aqui, que daqui a pouco a gente mistura os 3 livros, vamos falar de vida, que isso é importante. Edith também fez um trabalho maravilhoso de uma experiência muito incrível que você passou. É verdade. Você morou com os índios? Eu morei com os índios Waimiri-Atroari, que vivem no Amazonas, em Roraima, durante quase 4 anos, lecionando lá na aldeia com eles. Há coisas que há desafios que a gente só faz quando a gente é muito jovem, né? Imagina que alguém diga para você, olha, você quer ir morar com os índios? Eu nunca tinha ido à Amazônia, né? Então tudo para mim era uma novidade. Você quer ir lá trabalhar com os índios e você vai alfabetizá-los
numa língua que você não fala. Olha isso, Aí gente. você diz, ótimo, quando é que eu vou? Quantos anos você tinha? Eu tinha uns 27, por aí. Então, há coisas assim que a juventude é aliada disso, de você não parar para pensar, né? Depois você... E realmente, quando eu fui para lá, passamos um período em Manaus, aprendendo um pouco dessa língua que tinha, na verdade, era um povo de uma cultura ágrafa, eles não tinham escrita, mas um linguista tinha feito uma descrição preliminar da língua, do pouco que tinha sido pesquisado da língua. E com esse material que a gente foi trabalhar. Então, tinha a Secretaria de Educação de Manaus, enfim, eram várias instituições, criaram um programa chamado Programa Aimiri Troari, que atuaria durante 25 anos em várias áreas de saúde, meio ambiente, educação, como forma de ressarcimento por conta da construção da hidrelétrica de Balbina. E qual a importância desses índios serem alfabetizados na língua deles? Era uma reivindicação deles, Dani, porque eles sabiam, eles tinham notícia de outros povos indígenas que tinham perdido a sua própria língua. Então foi uma forma de preservar a língua. Exatamente, porque eles sabiam que para o nosso mundo a escrita é uma ferramenta muito importante. Claro, e eles tinham notícia Perfeito. de que outros povos tinham perdido a sua identidade primeira, que é a sua língua. Então, era uma reivindicação deles. Você fez história, né, Edith? E como é que foi? Não, fez. Não, fez eu juro que eu não fiz. Porque Olha, você contribuiu para a preservação dessa... Eu fiz história, pensei que você estava achando que eu tinha estudado história. Não, você sim, contribuiu para a preservação de uma cultura. Mas eu acho que, na verdade, todo mundo faz história. A gente, no nosso trabalho, cada um no seu trabalho, a gente está sempre fazendo história, você está fazendo história no seu trabalho. Eu acho que quando a gente trabalha com verdade, a gente está sempre fazendo história. Como é que foi para uma menina de 27 anos? Quer dizer, o livro conta essa experiência. Vamos começar livro, daí. na verdade, ele chegou muitos anos depois, mais de 25 anos depois dessa experiência, porque eu vivia na aldeia com eles, eu era professora deles. Como era uma reivindicação da comunidade, eles me chamavam de irmã mais velha, que no idioma deles se fala Makbar. E mesmo os mais idosos me chamavam de irmã mais velha, porque eu estava ensinando uma ferramenta que eles desconheciam, que era escrita, ler e escrever, e todos eles participavam disso. Então, quer dizer, eu era esperada lá, eu era... a minha presença e tudo que uma presença de uma não-índia traria de interferência para aquela vida daquela comunidade eles sabiam disso e queriam isso, porque eles tinham receio de que a língua se perdesse. E nesse livro, então, tantos anos depois, eu relato, na verdade, é um relato afetivo, por isso que o subtítulo do livro é Fios de Memórias em Terras Indígenas. Eu parti de cenas cotidianas, de coisas que aconteciam comigo e como eu me via surpresa. Eu, Edith, carioca, nunca tinha saído muito daqui, vivendo na Amazônia com araras e tucanos passando assim por perto. O que de mais importante você aprendeu nesse período que você pôde revisitar escrevendo o livro de alguns trechos importantes? O que eu mais aprendi, Dani, foi o respeito ao outro, ao que é diverso de mim. E isso é uma experiência que eu trago para a minha vida inteira. E por que essa experiência é importante? Por que respeitar o outro é importante? Eu te faço essa pergunta porque eu quero ouvir o seu ponto de vista a respeito disso, obviamente, e porque tem muita gente que não entende. Porque respeitar o outro é ser bonzinho? É isso? Porque as pessoas são tão diversas, as culturas são tão diversas e a gente vive um momento de muita intolerância. Então, você precisa conhecer para respeitar. Não, e o grande problema é o seguinte, as pessoas acham que o respeito é um favor que você faz ao outro. Né? Eu acho que Gisele, a gente já pode começar a ir entrando no livro da Gisele, aí a gente mistura e fala de todos, Exatamente. Porque eles têm muita coisa em comum, os 3 livros. Né? A ideia das pessoas é a seguinte, eu não tenho tempo para fazer favor para ninguém, então eu não preciso respeitar ninguém, eu estou olhando só para o meu umbigo, eu estou olhando só para a minha vida, para o que interessa e os outros que se danem. É essa coisa da competição louca, né? Que aí você deixa de ser humano.
Eu queria que vocês falassem a respeito disso, né? Dessa importância do respeito, da valorização. Eu comecei o programa falando isso. Quanto mais a gente conhece as manifestações, as possibilidades humanas, a gente se torna pessoas melhores, né? Mais felizes. Não é uma coisa para o outro, é para a gente, para a nossa humanização. Por favor, Gisele. Eu venho trazendo um livro do professor Renato Nogueira, né? O professor Renato Nogueira é um filósofo. Já esteve aqui no programa. Já esteve aqui e eu gosto sempre de ressaltar que é um homem negro, né? E esse livro ele tem uma importância assim muito, muito grande para a área da filosofia, né? Porque ele é o primeiro a falar sobre filosofia e a Lei 10.639. Essa legislação ela é do ano de 2003, ou seja, esse ano completam 15 anos, né? E esse livro ele é de 2014. Então, o Renato aqui ele vai ter um entendimento de que a filosofia ela não é eurocêntrica. Ou seja, outros povos também, né, não contribuíram, porque parece que quando a gente fala contribuir, então, né, segundo já plano. estamos no segundo plano, mas não, que outros povos também fizeram filosofia, também praticaram a filosofia, né? Existe um consenso hoje de que a palavra filosofia ela é grega, porém o ato de filosofar ele já estava presente em outras civilizações. Né? Pensar que no continente africano, né, o ato de praticar a filosofia já existia antes disso é uma dificuldade, inclusive, dentro da área. Mas é tão óbvio, né? Porque as coisas mais óbvias parecem que são as mais difíceis da gente entender. Se o homem ele surge ali na África, né, e dizem que em alguns lugares da Ásia, e se o homem é o ser que ele se difere dos outros porque ele reflete, ele tem essa capacidade reflexiva. Então, como assim na África não surgiu a filosofia? Entendeu? Uma coisa, né? Então, o homem surge na Grécia, é isso? Ele começa a refletir, ele se vê como homem na Grécia? Não. É porque, né, o que vai acontecer é que a gente está falando aqui, né, de histórias que foram, ao longo do tempo, invisibilizadas. Né? Essa que é a questão. Exatamente. Estamos falando... da força da dominação. Exatamente, da força da dominação. E, principalmente, né, de que de um continente inteiro foi tirado a razão e a intelectualidade. Sim. E hoje o trabalho é de quê? Eu vejo que aqui nos 3 livros que estão sendo apresentados, o trabalho aqui é mostrar o quê? Outra forma de se contar a mesma história. Por sujeitos que até então estavam invisibilizados. Exatamente. Sim. Né? Você pensar populações indígenas, pensar todo um continente africano que foi, né, deixado de lado, pensar toda uma história, né, brasileira que pode ser contada de uma outra forma é de suma importância. E principalmente de suma importância para nós que estamos dentro do âmbito escolar. Com certeza. Né? Essa é a uma formação, né, Exato. de seres humanos. É uma fala que tem que ser de todos os professores, de todas as pessoas que se preocupam em educar o outro, né? Porque é aquilo, se preocupar em educar é uma coisa, dar aula é outra, né? Dar aula é outra. Então, para as pessoas que se preocupam em contar essas histórias que até então não foram contadas. Esse livro do Renato, ele é muito importante porque a filosofia, ela é eurocentrada. Né? Eu, como professora de ensino médio, né, percebo que o nosso currículo ele é basicamente de autores todos vindo da Europa. Sim. É muito raro conseguir falar de um filósofo brasileiro. Os alunos, inclusive, em sala de aula, perguntam, professora, quem é o filósofo brasileiro? Aí eu geralmente levo o livro do Renato. Olha, tem aqui o livro do Renato. Renato é um filósofo brasileiro, carioca, professor da Uni. E tantos outros que produzem, né? E a gente precisa dar valor a gente, exatamente. Né? Pensar por conta própria, eu acho que isso é fundamental. Mas existe um currículo que também, né, vem de encontro a essa perspectiva de uma história única. E aqui, o elo entre todas essas publicações é de que nós estamos o quê? Né?
indo contra, numa direção contrária de várias histórias. Vários olhares. De várias histórias. Várias maneiras de se contar essa história. Você falou de estar invisível, né? Exatamente. E aí a gente dá essa visibilidade. Eu, na verdade, escrevi o livro porque muita gente perguntava tantas coisas, como você estava me perguntando antes do programa. Antes de as pessoas estavam... aqui. Gera isso, mas gera essa curiosidade pelo desconhecimento. Exatamente. Porque não sabem e falam assim, mas como? Mas eles vivem mesmo? É aquela casa que a gente imagina? Como é a aldeia? Como eles vivem? Enfim, porque essa falta de conhecimento, de dar voz. Eu comecei aqui, antes da gente começar a gravar, tava para ela assim, mas você morou numa oca? Não, que ela falou, eu morei numa maloca. Eu falei assim, mas qual a diferença de maloca para oca? Fala um pouquinho disso. Não, eu estava dizendo, eu costumo usar a palavra maloca, que é uma palavra que a gente usa mesmo em português, e oca é uma palavra de origem tupi. E nem todos os índios que chamam aquela estrutura de oca. Não, nem todos eles são de língua tupi. Por exemplo, os índios Oimiri-Troari são de família linguística caribe. Então, assim, é outro caminho da língua, muito diferente. Então, senão você tende a achar que todos os povos indígenas, o Deus é Tupã, a casa é Oca, a criança é Curumim. E não é isso. Em Oimiri-Troari é outra coisa, em Kayapó é outra coisa. Enfim, cada povo com a sua língua, com as suas Então, a particularidades. maloca é a nossa forma de chamar uma habitação indígena. E como é que era que você morava? Aqui eu morava... Gente, minha maloca era linda. Era linda, coberta de palha. Ela era toda cercada com um tipo de madeira que é roliça, então tinha muitas frestas. Então a minha maloca era iluminada pela luz da lua. Olha, entrava bicho de noite, tá? Nem tudo é poético. Claro. Mas você falou assim, que o importante que você aprendeu é respeitar o outro. Eu queria que você contasse uma situação lá que para você foi muito estranha e foi um grande aprendizado na vivência no dia a dia deles lá, sei lá, pode ser na hora de comer, na hora de compartilhar alguma coisa, numa festa, não sei. Do que foi na produção do alimento, não sei. Muito diferente. Bom, na verdade me ocorreu uma outra coisa, que eles sempre souberam que a gente tinha um olhar meio... para eles, como se fosse assim, que tudo deles é exótico, tudo deles é muito diferente da gente, a ponto de coisas serem meio inadmissíveis para a gente que eles fazem. E eles sempre têm muito bom humor, brincavam muito e gostavam um pouco de zoar assim, com a gente, com o nosso desconhecimento, né? Acho que era a maneira deles... enfim, brincarem com isso, com essa dominação nossa. E eles sofreram muito durante a ditadura militar. Eles foram barbaramente, praticamente dizimados na época da construção da BR-174. Então, eles eram um povo que eles foram muito massacrados e também guerrearam muito, só que eles não sabiam quem que eles iam atingir. Era o pessoal do exército ou era o ribeirinho? Enfim, eles matavam quem estava do lado, matavam eles matavam quem estava do lado, enfim. E eles sabiam que a gente tinha essas notícias. Então, um dia estávamos todos na casa de farinha, a aldeia inteira fazendo farinha, e um deles, o mais idoso, tinha quebrado o braço. Imagina, subindo no esteio da casa... 8 metros ou 6 metros, sei lá, para prender banana, pendurar banana e tal. Ele caiu, se machucou e acabou sendo atendido e fraturou e foi engessado e tal. E aí os professores começaram a perguntar como é que vocês faziam antigamente, né? Quando... Aí um deles falou muito sério, ele disse, a gente matava porque não prestava mais, era... E todos foram entrando na brincadeira e a gente, assim, o que a gente faz? A gente não vai comentar, porque, assim, a gente está na terra deles, nós estamos aqui cientes de que temos que respeitar a cultura deles. E todos foram entrando nisso, dizendo, não, a gente matava, não prestava mais. De repente, foi uma gargalhada. Mas uma gargalhada de todos eles, dizendo
que nada, olha, esse que tá aqui já quebrou o braço, esse aqui também. Aí eles faziam Porque tem os tala. pajés, né, lá que cuidam. Eles pegavam uma tala, como a gente, só que pegavam Quer as dizer, coisas como a do gente mato. é ignorante. E aí, eles brincavam com isso também, com o nosso ignorar e achar E a que gente tudo que pode se ser acha, tão né? bárbaro. Então, eles ainda brincavam com isso e ficaram rindo da cara da gente mesmo. Você foi acreditar nisso? Que a gente ia matar um Quer dizer, é parente que tinha possível quebrado... sobreviver Então, e assim, dar, né? O homem sempre encontra um jeito E de nesses seguir. momentos, sim, a gente percebia o quanto eles estavam pegando a gente. A gente acreditou. Quanto Entendeu? eles são sábios, É que a verdade. gente acha que a gente que sabe tudo. Gisele, fala um pouquinho mais do teu livro. O que mais te impactou nessa leitura? Você, enquanto professora, que você levou para a sala de aula? Olha, o que mais me impactou aqui foram questões muito óbvias. Né? Eu acho que o óbvio é o que deixa a gente mais instigado, né? Porque pensar essa diferenciação muito mínima da palavra e do ato de filosofar, né, que parece ser uma coisa tão simples, para nós que somos da área, é uma questão que muitas das vezes passou por despercebido, né? Foi uma história contada, um estereótipo, vamos pensar assim, né? Da mesma forma o estereótipo do indígena que matou, né? Exatamente. O que é passado para nós também é de que essa história da filosofia ela era única, ela não poderia ser contestada. Isso abriu um portal para você. Isso abre um portal. Qual é a principal diferença que, se você tivesse que escolher das tantas diferenças de uma filosofia afro para uma filosofia ocidental, vamos dizer assim, eurocentrada? Diferença? Olha, Nos temas, seriam os temas de reflexão? eu hoje prefiro trabalhar com a convergência. Eu acho que precisamos pensar não naquilo que nos difere, mas naquilo mas que o que eu quero pode... dizer é o que acrescenta. O que Qual acrescenta. o principal aspecto que você acha que acrescenta? Alguma reflexão a respeito de algum assunto que a filosofia eurocentrada não contempla? Por exemplo, teria alguma coisa assim que tivesse chamado mais a sua atenção? Não em relação a contempla um isso? continente inteiro, não contempla o continente africano como um todo, né? Até porque essa filosofia eurocêntrica, ela vai contribuir e muito, né, para o racismo. Para uma visão racista de todo um continente. E em função disso existe até uma dificuldade, né, em sala de aula, quando eu pergunto para os meus alunos assim, onde fica o Egito? Até hoje, né, ainda tem alunos que vão ficar assim, tá, onde fica, né? Não sabe responder. A né? África Então, é tratada como um país. Exatamente. Isso. O pior, né? Às vezes é tratado como um bairro, né? Não como um país, mas como um bairro. Ah, lá na África parece que tudo é igual, parece que todas as filosofias são idênticas. E não, cada país vai ter sua especificidade, né? Visto que nós vamos ter países que não tiveram tráfico e outros países que vão sofrer durante 4 séculos com o tráfico de pessoas. Né? Então, isso tudo influencia na forma de escrever, na forma de agir com o mundo, né? E principalmente na forma de se relacionar com essa filosofia eurocêntrica. Gente, muitíssimo obrigada pela participação, por terem trazido obras tão maravilhosas, cultura sertaneja, indígena, africana. Você quer mais o quê? O nosso programa fica por aqui. Na segunda-feira que vem tem mais, às 21h. Educação, se você não se envolver, não rola. Dias felizes, paz do eu e até lá! Nasruddin é um pouco tolo e às vezes também sábio. Uma vez seu vizinho o encontrou jogando migalhas de pão junto ao canteiro de flores e perguntou: por que está fazendo isso? E Nasruddin respondeu: é para manter os tigres afastados. Mas aqui não existem tigres, disse o vizinho. Vê como dá certo?